Olá, eu sou a Ariane. Olá pessoal, eu sou o Josué. Juntos nós somos Conectam Podcast e hoje estreando um novo quadro do Conectam Podcast que se chama Zona de Perigo. Esse quadro tem por objetivo trazer diversão e parceria também. É um quadro onde nós dois vamos começar nos entrevistando, mas o nosso objetivo é trazer casais e fazer um bate-papo um tanto perigoso. Teremos perguntas que podem ser conflitantes. Então é uma forma de vocês nos conhecerem um pouco mais como casal. E o intuito é que nós possamos trazer outros casais, mas assim, o intuito não é criar conflito, é uma forma de diversão e de entretenimento também. É isso aí. E aqui não tem espaço para resposta ensaiada ou treino, ou coisa assim. É bateu, levou. Então essa é a nossa proposta. Espero que vocês se divirtam bastante. Começamos então com a nossa entrevista, minha, Ariane, e do Josué. E minha, Josué. Pode fazer a primeira pergunta. Vai lá, segue você que tá com... Nós não temos nada ensaiado, mas nós temos algumas perguntas, né? Que nós... Enfim, vamos seguir até para poder ter um roteiro. Esse roteiro, lembrando, é só nosso. Quem for convidado não siga este roteiro, que não quer dizer que as perguntas serão essas. Não adianta vir ensaiadinho que as perguntas serão diferentes. Mas enfim, enquanto você está procurando, eu acho que a primeira pergunta que fica é: de que forma nos conhecemos? Como que foi? Respondo eu ou você? Pode responder. Tá. Então nos conhecemos através de uma rede social, um sábado à noite. A rede social Facebook. Facebook. Não parece que foi um Tinder ou um Badoo. Ainda na época do Facebook, há mais de 8 anos atrás, já fazia algumas semanas que eu estava separado. E num belo sábado à noite, eu estava na casa da minha mãe e eu recebi uma mensagem. Eu tinha feito uma postagem, enfim, e recebi uma mensagem. Daí até então não conhecia, só era amiga de rede social, mas nunca havíamos nos conversado. Ali, a partir daquele momento, começamos a conversar. Mas a mensagem foi algo bem sutil. Sim. Não estava dando em cima. Não. Foi uma mensagem amiga, assim. Isso, foi uma mensagem, na verdade, de me parabenizando por uma situação. E daí, a partir dali, nós continuamos a conversar e tal. Daí, de Facebook, eu já pedi o WhatsApp dela para facilitar a comunicação. A partir dali, eu disse, e se fosse nós falar por telefone, eu gosto de escutar a voz. E ficamos um bom tempo conversando naquele sábado à noite. Aí eu convidei ela para que nós pudéssemos jantar no domingo, para nos conhecermos pessoalmente, e a partir daí estamos aí até hoje. Tivemos alguns altos e baixos, mas sempre juntos. E nós passamos naquele sábado à noite umas 2 horas, eu acho, conversando no telefone. E quando nós desligamos o telefone, ele me mandou algo que eu digo que até hoje, para quem gosta de leitura, para quem gosta desse tipo de coisa, ele me mandou um vídeo que é o Menestrel, de Shakespeare. E eu não esqueço até hoje. Então, toda vez que ele quer jogar sujo comigo ou fazer alguma coisa, ele usa o Menestrel, que é algo que eu gosto bastante. E foi algo que realmente fez a diferença, porque me chamou a atenção e que homem é esse? E me despertou aquela vontade de, quero conhecer. Então, o Menestrel, ele tem um papel bem importante. Não, e o Menestrel, ele fazia todo sentido naquele momento que nós estávamos vivendo, tanto eu quanto a Ariane. E quem não assistiu, assista. Procure no YouTube, o Menestrel. É um vídeo de mais ou menos uns 8 minutos. Mas vale a pena. Ele tem umas mensagens bem legais. E eu entendi que fazia sentido pra mim e pra ela. Daí mandei e foi tiro certeiro. Posso te fazer outra pergunta? Vai lá, Essa foi tu que fez e nós esclarecemos o nosso... Vai lá, mete bala. Qual o momento nosso, da nossa vida, que você gostaria de reviver? O momento que eu gostaria de reviver. Momento Foram nosso. tantos os momentos que nós tivemos que foram especiais.
mas eu acredito que foi uma viagem que nós fizemos de moto para Curitiba. Eu acho que foi bacana, porque nós conhecemos lugares que nenhum dos dois conheciam. Foi bacana aquela viagem. Nós tivemos vários momentos, vários. Então seria... Eu falar de um só é complicado. Mas essa viagem, não só pela viagem, mas por tudo que ela significou, eu acho que foi bacana, foi legal. Ok. E você? O momento nosso também foram tantos. Mas eu acho que um dos momentos mais marcantes da nossa história foi o nosso noivado. Sim, o noivado foi. Quem quiser tem um vídeo bem lindo. Aí também é rede social. Que o Josué, às vezes, nós somos 2 cancerianos. Então, por mais que às vezes não pareça, porque a gente tem um lado muito prático e muito objetivo para lidar com as coisas, mas a gente é puro sentimento. Eu sou muito romântica, muito de fantasiar algumas coisas, de criar cenários, de fantasiar todas aquela vida colorida e a vida cor-de-rosa. E muitas vezes o Josué, ele acaba entrando na minha e a gente... Eu sou o último romântico. Tu ouviu, né? Quantas visualizações teve no teu TikTok? Nossa, eu não me recordo, mas foi com certeza mais de 30. Isso, e aí a mulherada toda elogiando e os homens te xingando. É que eu subi a régua, né? Muito bem, não. Foi um momento bem especial, sim, o nosso noivado. Na verdade, a Ariane, ela é tão diferenciada pra mim que eu noivei com ela 2 vezes. A nossa história, um dia ela ainda vai virar livro e depois filme. É só parar pra escrever. Vai lá, você que tá com o roteiro. Tem várias perguntas aqui. Eu vou dando uma olhada pra ver qual que é mais impactante. E não foi ensaiado, pessoal. Qual o maior aprendizado você tirou de um erro nosso como casal? Forte. Pra ambos. Qual o maior aprendizado? Com um erro que você tirou nosso como casal. Um erro que eu tenha cometido, um erro que nós tenhamos cometido. Um erro nosso. Eu mais do que nunca, a Ariane me ensinou muito, assim como eu tenho certeza que eu ensinei muito pra ela também, mas eu tenho certeza absoluta sobre a lei do retorno. Então, eu acho que o maior aprendizado que eu tive contigo é mais do que nunca respeitar e acreditar na lei do retorno. Por isso que sejamos sempre pessoas boas, sejamos leais, sejamos respeitosos, enfim, todos os adjetivos que possamos oferecer como casal um para com o outro, mas isso serve também em relação às amizades, em relação aos colegas de trabalho. A lei do retorno ela é implacável. Com certeza, tu colhe exatamente aquilo que tu planta. Concordo contigo. E a gente teve provas, Nossa. Mais do que uma, que tudo o que a gente faz aparece, ou surge, ou a gente vai pagar. Às vezes na mesma moeda, ou às vezes em situações diferentes. Então, se você me perguntar, a minha resposta também é essa. Nós estávamos falando antes de filme, de livro. Se você tivesse que colocar um ator para te interpretar no filme da nossa vida, quem você colocaria? O ator. O ator. Pergunta. Pode ser nacional ou internacional. Tá livre. Vamos lá, então. Eu preciso falar de uma série que pra mim é a melhor série de todas. O nome do ator eu não vou saber pronunciar de forma correta, então nem vou tentar falar. É Jensen Ackles, se eu não estiver enganado, que é o Jim da série Sobrenatural. Pra mim é a minha série, a minha melhor série. Tu colocaria ele pra te interpretar? Sim. Tá. E você? A Nicole Kidman. A Nicole Kidman é bacana, hein? Acho que eles não combinam
combinaria muito, mas eu colocaria ela pra interpretar. Tem um filme bem marcante dela, né? Tem vários. Com... Ai, não vou saber o nome agora do ator, não é com o Nicolas Cage, é com o... Mas enfim. Tem vários ali que são bem interessantes. Inclusive, ela estava de aniversário por esses dias. Tá muito bem, Nicole Kidman. É isso aí. Que hábito você cultivou comigo que mais mudou a sua maneira de pensar ou agir? Hábito que tenha mudar, hábito teu que eu tenha... Que tu tenha aprendido, algum hábito meu que tu tenha aprendido comigo e te fez pensar mais e evoluir. Eu venho adquirindo o hábito da leitura contigo, né? Era um hábito que eu não tinha, claro que eu já tinha lido alguns livros, mas eram livros bem pontuais. E então um dos hábitos que eu venho aprendendo contigo, inclusive eu tô com 3 livros na minha cabeceira da cama. Eu tô lendo um pouco cada um. Conforme o dia, conforme o meu momento, eu leio um deles. Então esse é um dos hábitos. E você? Eu aprendi, eu sei como faz, mas eu ainda não consigo colocar em prática, que é a gestão financeira, é a gestão das contas. Então, o Josué é muito bom nisso. Ele trabalha muito bem com planilhas, com projeções, com a parte financeira de empresa. E ele tenta fazer isso, ele faz na minha empresa, que logo será nossa, e tenta fazer na minha pessoa física, mas aí já é difícil. Mas eu tô tentando aprender, mas não é fácil. Na empresa que a Ariane tem, eu sou responsável então pela parte de quantos a pagar, quantos a receber, e enfim, toda essa parte de gerenciamento e de fluxo de caixa e provisionamento. Mas as contas pessoais dela, ela não quer abrir, né? Porque deve ter ali muito gasto supérfluo que ela acha mais interessante que eu não saiba, né? Tá bem, paramos por aí então. Viram? Aqui é a zona de perigo. Vamos lá. O que você acha que as pessoas mais se surpreenderiam em saber de você? Pessoas que não me conhecem, que nós não tivemos a oportunidade de conversar, às vezes tem uma ideia um pouco errada minha. Eu já escutei algumas vezes de as pessoas me dizerem, achei que tu fosse X, Y, Z, fosse um pouco mais arrogante, e eu sou um cara extremamente de boa. Tanto que a Ariane sabe que nos nossos passeios de moto, onde eu paro, eu faço amizade com o frentista, com o rapaz ali que está vendendo paçoquinha, qualquer outro motociclista, porque eu gosto de escutar histórias. E cada um tem a sua história de vida. E eu permito que as pessoas falem um pouco a respeito, assim como eu também falo um pouco. Então, para algumas pessoas eu posso parecer um pouco, arrogante ou distante de alguma forma, quando na verdade eu sou uma pessoa extremamente de fácil acesso. Sim, isso é bem importante colocar. Eu já ouvi algumas vezes sobre você. Mas tu é tão tranquila, tu é tão meiga, tão querida, e ele tem essa aparência, e é só aparência. Então, o Josué trabalha desde os 12 anos, já foi motoboy. Eu já fiz um pouco de tudo nessa vida. Calma aí. Não, mas é um pouco de tudo de forma legítima. De trabalho, já. Explica direitinho isso. Eu já trabalhei em supermercado, trabalhei 3 anos dos 12 aos 15 no supermercado, eu já trabalhei de motoboy, já entreguei jornal, já entreguei lanche, eu já fui motorista, eu já trabalhei de pinturas prediais, enfim, eu sempre precisei me virar. E teve um período da minha vida que eu trabalhava em 2 lugares e estudava à noite. Então... É isso. Você quer me fazer essa pergunta? Que as pessoas repete a pergunta. O que você acha que as pessoas mais se surpreenderiam em saber sobre você? Eu acho que o que mais surpreende as pessoas quando eu conto é que eu sou tímida.
Não parece, né? Eu sempre fui muito tímida desde criança. Eu era aquela criança que se meu pai me desse dinheiro ou dissesse, ó, vai lá e compra o chocolate, pede o chocolate ou o pirulito que tu quer, que tá tudo certo, volta pra mesa. Eu não ia, eu ficava sem, pra não pedir. Quando eu conto isso hoje, todo mundo diz, não é verdade. Mas quem me conheceu sabe que sim. E hoje eu ainda me considero tímida. Talvez a parte de me expor, de me comunicar e estar conversando seja uma forma também de fuga da timidez, ou de... Enfim, não sei, mas me considero tímida. Acho que é algo que espanta as pessoas um pouco quando escutam. Mas a gente escuta muitos atores, né? Atores, cantores, que se apresentam para plateias gigantes, mas são pessoas tímidas São pessoas mais reservadas, e não, reservadas no sentido de timidez mesmo, né? Com outras pessoas. Então, eu acho que timidez não é uma situação que seja um problema para mim. Vamos lá, seguindo. Qual foi a minha gafe mais engraçada, assim? Uma gafe minha que tu não esquece. Tem várias. Tem algumas. Mas uma recente, né? Uma recente. Nós estávamos entrevistando o senhor, como é que é o nome dele? O doutor Rabisco. Estávamos entrevistando o doutor Rabisco. Ele é um palhaço que anima, que vai em hospitais, enfim, para levar um pouco de alegria pro pessoal que tá passando por dificuldades lá. Em um determinado momento, a Ariane falou, eu não me lembro o contexto, mas ela falou, andando e cagando. Ela deixou até o palhaço envergonhado. Ele contou pra todo mundo, óbvio. Mas é que existe uma situação que não vem ao caso e que daí nós lembramos e gerou essa... Não é uma gafe, mas foi uma situação engraçada e inusitada. Tu quer me fazer essa mesma pergunta? Eu acho que nem precisa, né? Que tu sabe qual que eu vou contar. Tu sabe qual que eu vou contar a tua, então... Mas, pessoal de casa, vocês querem saber? Comentem aí se vocês querem saber a maior gafe do Josué que eu conto. Mas não agora. Pode ser? Nem lembro agora qual foi minha maior gafe. Quer contar? Nem quando fala eu isso. um cachorrinho ainda. Nem fala isso. Sabia que aquele cachorro fedorento ia fazer aquilo no corredor. Segue. Quem é mais provável de esquecer onde guardou as coisas, eu ou você? 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 Como? Você nunca sabe onde tá a chave. Onde se apagou a luz, volta pra trancar a porta. Não, mas isso é uma questão de... Tá bom, pode ser. É que eu sou mais... Uma questão de precaução, mas enfim, tá, pode ser. E eu ainda acho que eu sou mais organizado. Não, eu esqueço as coisas, mas... Tá, mas essa pergunta tá muito fácil, é pra uma mais hard. Hard? É. Como você se imagina daqui a 5 anos? Pessoal e profissional. Pessoal, bom, eu imagino que estejamos juntos, casados, ainda mais felizes. Daqui 5 anos o Bernardo vai ter seus 16 anos, acredito que já esteja ou namorando ou muito próximo disso. Seguindo o que eu imagino, né? Que estejamos, então, felizes como somos, né? A felicidade, ela vai muito além do que se imagina, né? A felicidade é perfeito, não existe perfeição. Todos os casais passam por dificuldades, mas eu acredito que quando existe amor, respeito, quando existe admiração e quando existe Deus junto na relação, a relação é feliz. Então, pessoalmente, eu imagino isso, que estejamos felizes,
o Bernardo provavelmente com uma namoradinha ou algo nesse sentido, ali convivendo junto com nós, e que nossa vida esteja muito tranquila, muito de boa, e que Deus esteja nos abençoando como Ele vem nos abençoando. Profissionalmente, eu imagino estar empreendendo de alguma forma, ou seja, através de treinamentos, ou seja, através de mentorias, ou seja, através de uma empresa que possa ajudar outras pequenas empresas na parte financeira, que eu sei que é uma dor de muitas empresas, né? Não que os empresários não saibam, eles sabem fazer a parte financeira, só que eles muitas vezes não têm tempo, eles estão envolvidos em tantos outros gargalos, né? Vendas, gestão de pessoas, estoque e tal, que eles acabam não conseguindo se dedicar e dar o tempo que realmente é preciso para a parte de gestão financeira. E esse é uma parte que eu sou formado, é uma parte que eu gosto e é uma parte que eu espero poder ajudar, trabalhar com isso num futuro bem próximo. É isso aí. E daqui 5 anos, já alçando voos bem maiores. É isso aí. Também me vejo pessoal exatamente como você falou, seguindo com a nossa família, com o nosso casamento no formato que ele está, muito bom por sinal, cada vez mais sólido, cada vez mais firme, com muita saúde. Amém. E assim, com os treinamentos, com as mentorias, com esse outro lado profissional meu que eu venho trabalhando bastante nesses últimos anos, crescendo e trazendo bons frutos e bons rendimentos para todos. Sim, ganha-ganha. Ganha-ganha, exatamente. Alguma coisa que você tem medo? Medo. Todos nós temos medos, né? Todos nós. E o medo é necessário. O medo do desconhecido, né? A gente tem. Mas o meu maior medo, eu acredito, eu penso que o meu maior medo é, por algum motivo, ficar dependente de outras pessoas, de ti, né? Eu sou motociclista, então é um risco que se corre, mas não só pelo fato de ser motociclista, mas a viver, né? Mas tu pode estar andando na rua e acontecer alguma coisa, tu pode estar dentro de um carro, dentro de um avião, enfim. Então o meu maior receio, o meu maior medo é ficar dependente de alguém. Numa cama, tendo que ser cuidado. Esse é o meu maior medo. Isso é o que eu jamais gostaria que acontecesse. Que o velhinho lá de cima permita que isso nunca aconteça. Que se tiver que acontecer, então que eu possa conhecer o Criador e não dê trabalho para ninguém em relação a isso. Meu medo é perder as pessoas que eu amo. Perder pela morte, claro, né? As pessoas que eu amo. E sim, a gente sabe que existe uma ordem natural das coisas e que a gente vai, em algum momento, perdendo as pessoas. Mas eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. É algo que me assusta bastante. Outra coisa que eu vejo que pode acontecer e acontece são falsas acusações. Então, disso eu tenho medo também, sabe, da justiça do homem. Isso é algo que me causa um pouco de medo. Mas nada que seja tão apavorante como perder pessoas. Mas a injustiça ou a justiça do homem, às vezes, ela me assusta. A justiça do homem, ela pode ser falha. A justiça divina, não. Mas acreditemos que a verdade sempre prevalece. Acreditemos que o velhinho lá de cima existe um propósito sempre para tudo. É um medo só. Deixa eu te fazer uma pergunta que provavelmente não esteja aí. Qual foi a tua maior perda
na tua vida? Eu já sei a resposta, mas quem está nos acompanhando não. Eu tive 2 perdas grandes na minha vida de pessoas muito próximas, que foi o meu primo de 17 anos, quando eu tinha 20, 21 anos, e foi difícil, mas ali a compreensão ainda ela estava falha. Então foi um período de revolta por ter perdido um amigo, alguém jovem, mas a perda que me doeu e me dói diariamente é a minha madrinha, a minha segunda mãe. Sim. Que foi de acidente, foi abrupto, era a pessoa que me dava suporte em quase tudo, que me deu suporte enquanto a minha mãe esteve doente, enquanto meu pai esteve doente, e de um dia para o outro ela já não estava mais ali. Então, toda aquela garra daquela pessoa forte e maravilhosa, ela não existia. E isso só traz essa resposta para nós, que a gente precisa viver. A gente precisa aproveitar o hoje, a gente precisa aproveitar as pessoas que a gente ama e dizer o quanto a gente ama, porque por mais que hoje nós tenhamos saúde, que hoje nós tenhamos tudo que nós precisamos para a nossa vida, o dia de amanhã a gente não sabe. E a sua? Justamente por isso que se chama de presente, né? Porque é um presente. Exatamente. Eu tive 2 grandes perdas também na minha vida. Uma perda que foi muito forte para mim foi a perda do meu pai quando eu tinha 12 anos. Ele faleceu de acidente de trabalho. Meu pai trabalhava de pintura predial. E, enfim, naquela época, em 93, a segurança não era a prioridade. Então, ocasionou um acidente, ele acabou, se acidentando de um prédio alto e acabou não sobrevivendo. Ele tinha na época 34 anos e eu tinha 12. Eu tinha uma irmã eu tenho, né? Só que na época minha irmã tinha 6 anos e meu irmão tinha 13, então eu sou o irmão mais velho. Por isso que eu comecei a trabalhar tão cedo, para que eu pudesse ajudar em casa. Essa foi uma perda que, até hoje, né? Não tem como não doer. Não tem como não doer. Sinto falta dele diariamente e tem momentos que mais, outros, né, um pouco menos. A segunda perda foi uma perda em vida de uma pessoa extremamente importante para mim naquele momento. Foi uma punhalada bem forte, que eu jamais imaginei que eu fosse passar. Alguém que escolheu morrer pra você. Então me matou em vida e infelizmente eu tive que fazer o mesmo. Tive que também matar em vida sem querer. Então essa é uma perda totalmente diferente da situação do meu pai, que foi que nem eu e com certeza nem ele queria aquilo, mas, né, por algum motivo precisou acontecer. E essa segunda situação é algo que eu não queria, mas aconteceu e como tudo na vida a gente ergue a cabeça e a vida segue indiferente. E a gente segue lutando. Segue. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos deixar mais divertido. Vamos aumentar a vibe. O que eu faço? Eu não vou perguntar isso. Termina, termina. Não. Eu queria apimentar um pouco, mas é que daí eu vou me expor demais. Eu tenho medo da resposta dele. Então não dá. O que faz? A gente já tá quase encerrando. O que faz você me amar todos os dias? Essa é uma pergunta complexa, né? Difícil? Não é que seja difícil, é que ela não tem uma resposta, ela tem várias respostas, né? Porque sim, é uma escolha te amar diariamente, né?
O amor, os primeiros meses é paixão, né? É um estado quase que doentio. Depois, com o passar do tempo, esse sentimento ele pode amadurecer e se transformar em amor, ou então ele pode se encerrar e os relacionamentos acabam. Então, o que me faz te amar diariamente é a forma que tu me trata, de forma carinhosa, entender que você é uma mulher de valor, entender que você é a mulher que eu escolhi para construir a minha vida juntos, é entender que eu posso contar contigo nos momentos difíceis e nos momentos agradáveis também. Os momentos agradáveis são fáceis, né? Agora, nos momentos difíceis é que a gente vê quem realmente está do nosso lado. Você é uma mulher inteligente, uma mulher extremamente agradável. Eu adoro a tua companhia. E eu não vou estar entrando em parte íntima, que isso só diz a respeito a nós. Exatamente. Exatamente. Agora eu te devolvo a pergunta. Como é que é a pergunta? Vamos ver. Não, eu não peguei da... É o que te faz... Te amar todos os dias? Me amar todos os dias. Me escolher todos os dias. Você é extremamente bem-humorada, brinca, e por mais que às vezes a situação esteja difícil ou a gente esteja passando por uma situação complicada, tu traz o lado bom da história. A forma como tu me trata, que eu digo que eu sou tua princesa e tu diz não, tu é minha rainha. A forma que a gente tem de conversar, de se relacionar, de trazer carinho pro outro, o colo que tu me dá. Sim, a tua inteligência, toda essa parte cognitiva eu te acho fantástico. Aonde tu coloca a mão é difícil que dê errado. Tu vai fazer dar certo. E é isso. Tem mais um monte de coisa. Não vou entrar em parte íntima também. Mas eu te amo pela pessoa que tu é, pela trajetória, que eu admiro muito. A trajetória a vida que você teve e aonde você chegou. Admirável. Te agradeço. E apesar de... A vida começa depois dos 40, né? Então tenho muito para conquistar. Temos muito para conquistar. Temos muito. E por merecimento. Não é por sorte, não é por herança, é por mérito do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa dedicação. Até agora tá tudo muito fácil, né? Acho que a gente já tá chegando na parte final. E o que tu menos gosta em mim? Pode ser duas coisas? Pode. Se for só duas, tá fácil. Tá. Que tu é teimoso e às vezes tu não me ouve. Tá. E o cigarro. Eu sou um fumante, mas eu sou um fumante bem... Sim, um fumante bem limpinho. Bem limpinho, bem cuidadoso. Esse é teimoso um pouco, né? É que eu tenho as minhas convicções, assim como tu tem as tuas, e às vezes dá uns conflitos, né? Nós somos pessoas diferentes, fomos criados de formas diferentes, trouxemos histórias de vidas diferentes, então é normal que dê conflitos. Então eu sou teimoso, mas porque ela também é. Então existe esse lado da teimosia de ambos. Tem umas brincadeiras que eu não gosto que tu faz, que tu fica fazendo. Então, é só porque eu não gosto. Tá tudo certo. Mas é só porque ela não gosta, por isso que eu faço. Sempre. E o cigarro é algo que logo, logo não estará mais na minha vida. Eu venho já me programando para que isso aconteça. E você? O que não gosta? O que eu não gosto de você? O que eu faço? Eu sei. Já me incomodou mais. Hoje um pouco menos, né? A Ariane não é muito, vamos dizer assim... Ela não gosta de lavar louça, né? Nossa, que problemão. Não é um problemão. Mas tudo bem. A gente sempre entra num acordo. Como ela cozinha muito bem, eu lavo a louça e tá tudo certo. Isso já foi um problema, não é mais um problema. Mas assim como tu me falou que eu sou uma pessoa teimosa, você também.
né? A teimosia também faz parte. Eu acho que em algumas situações nós somos tão parecidos que acontecem esses conflitos, né? Uma curiosidade, pessoal. Como nós falamos no início, nós tivemos altos e baixos no nosso relacionamento. Eu acho que ambos cancerianos e movidos à paixão, quando nós estávamos na transição de paixão para amor, às vezes acabava tendo uma ruptura ali de como assim? Não sou mais a paixão, agora eu sou o amor. E a gente demorou para entender um pouco isso. Então nós precisamos, em um certo momento da vida, ir para terapia de casal. E a própria terapeuta olhava para nós e ela dizia: meu Deus, vocês são iguais! Até os trejeitos, o jeito de falar, a forma. Então, a partir dali nós começamos a observar que nós temos várias coisas. Temos algumas situações. Então, a teimosia, talvez, ou a persistência, ou o querer convencer o outro daquilo... quase, é algo que nos acompanha. Tivemos momentos de queda de braço. E a gente vem praticando muito a escuta... como é que se chama? Por empatia. Por empatia. Porque quando você escuta, não já pensando na resposta, mas escuta realmente observando, prestando atenção no que a pessoa está falando e se colocando no lugar, para ver se faz sentido. Então a gente vem praticando muito isso, dessa escuta, essa forma de um escutar. A Ariane ela é impulsiva, eu sou já um cara um pouco mais comedido, né? Ela faz aquele estardalhaço e depois, meia hora depois, ela tá um pouco mais tranquila, mais calma. Eu já me policio mais, porque eu compreendo de que as palavras, depois de ditas, estão ditas e não tem como reverter. Só que, em compensação, quando eu dou as minhas estouradas, elas são um pouco mais... Mas eu acho que tu ainda não presenciou nenhuma grande, né? Não, eu nunca fiz nada tão assim pra presenciar. Que você não precisa, então. Mas eu sou um pouco mais comedido, eu sou um pouco mais emocionalmente... Não é que seja emocionalmente equilibrado, mas eu tenho... Vamos dizer assim, eu procuro ser um pouco mais contido em relação a falar. Eu filtro antes de falar. A Ariane tem menos filtro. Ok. Última pergunta, só para colocar fogo no parquinho. Se você não estivesse casado comigo, com quem você estaria? Não estaria casado com ninguém. Porque... Vai uma dica para os homens agora. Se você estiver casado, estiver feliz, estiver bem, permaneça. Permaneça com a tua esposa, invista não só tempo, como carinho, como dedicação, façam programas de casais, independente se vocês têm filhos. Tem filhos, ok e tal, tem momentos que você precisa deixar teu filho de lado, no sentido de, deixa com a avó, deixa com a babá, deixa com um amigo, com uma amiga, com um casal de amigos, e vamos fazer programas de casais. Sabe? Então, se você tem uma parceira legal, que você entende que faz sentido, que vale a pena, permaneça. Agora, para quem tá solteiro, tá difícil. Tá difícil ser homem ultimamente, porque uma mulher... ela pode destruir a tua vida com uma acusação falsa. Então, tá bem complicado ser homem. Então, por isso que eu te digo, se eu não estivesse casado com você, provavelmente eu estaria solteiro. Não estaria casado com uma outra mulher. E você? Se eu não estivesse com você, eu ia viajar. Eu não gosto de viajar, eu não ia viajar a passeio. Eu ia viajar, eu ia encontrar o Negan. O Negan do The Walking Dead. Eu ia encontrar ele. Tá bom então, eu aceito. Nem brigou, tá tudo certo, viu? Coroa a pinta. Se for pra perder, que seja pra alguém melhor, né? Pra um coroa ainda. Um cara melhor. Se for pra perder pro pior, né?
Aí é baixar régua, né? Aí não. Se eu não estivesse com você, eu iria atrás dele. Viu? Quando eu digo que falam que eu sou Alice no País das Maravilhas, que eu vivo num conto de fadas. Não é fácil surpreender uma canceriana. Eu sou um canceriano também, eu tenho meus momentos de romantismo. Me considero um cara romântico dentro da realidade atual dos homens, né? Gosto de fazer surpresas, gosto de jantares a dois, gosto de programas bacanas a dois, mas não é fácil surpreender e manter isso como uma canceriana romântica e que lê ainda livros. Eu parei de ler romances porque toda vez eu cobrava algo diferente, ele tinha que ser outra pessoa. Ele já foi o Christian Grey, o Dante. Ixi. Mas vamos lá. Nós vamos responder essa pergunta e essa pergunta vai ficar para vocês responderem. Então comentem, tá? Tá aqui embaixo, sigam no YouTube, comentem essa resposta e sugiram os casais que vocês querem ver aqui. Claro que as perguntas não vão ser assim. Claro que não. A gente vai apimentar um pouquinho. Mas qual foi o maior mico como casal que nós já vivemos juntos? O maior mico como casal. Eu acho que tem um. Foi mais tu que sofreu, mas a culpa foi minha. Ah, sim, tia. Nós fomos uma vez... num casamento de uma amiga da Ariane. Bem no início do nosso namoro. Bem no início. E daí tá, beleza, legal, tudo certo, né? Então eu vou de terno, gravata. Não vai de gravata. Eu falei, como é que eu vou num casamento sem gravata? Ela falou, não vai. Eles são bem de boa, eu já conversei com a noiva e com o noivo também, vai todo mundo bem de forma despojada. Tá, beleza, legal, tá. Vai todo mundo de forma despojada, ok, né? Ela é hippie. É meio riponga. Tá, então tá, né? Não vou ser eu diferentão. Então botei uma roupa ok, condizente, mas sem gravata. Xanda, tu deve essa, porque tu sabe que tu entrou na minha sala falando isso. Eu também deveria, né? Ter sido um pouco mais atento e ter levado uma gravata, né? Daí eu fui sem gravata, cheguei lá, inclusive os garçons, o DJ, enfim, todo mundo tava de gravata, menos eu. E eu cheguei lá, olhei pra Ariane assim, tá aí? E os reponga estão onde? Casamento chiquérrimo, foi realizado pelo bispo. Não tinha como voltar, não tinha uma gravata dentro do carro, foi um mico. Mas enfim, né? Deu tudo certo. Tudo certo, nada que depois uma meia dúzia de caipira... Depois tu foi fumar no balanço com a noiva ainda, né? Ainda fui. São coisas que as amigas colocam, outras amigas. Mais alguma coisa, amor? Eu acho que era isso. Então, começamos o quadro, ele foi suave, ele foi tranquilo. E para os próximos casais que nós venhamos a trazer, a gente vai fazer algumas perguntas, sim, né? Para deixar o casal um pouco desconfortável ou até para ver a sintonia do casal. Mas a gente promete que a gente não vai criar discórdia. Não. Ninguém vai se separar. Não. É proibido separar. É proibido separar e nós estamos aqui, inclusive, nos dispondo a ser conselheiros sentimentais, se alguém precisar, para dar bons conselhos. Então, o Conecta Podcast, ele continua no mesmo formato, com entrevistas trazendo bons conteúdos, trazendo assuntos relevantes para o entretenimento, para conhecimento, mas esse é um quadro diferente que eventualmente ele vai estar fazendo parte do Conectam, que é Zona de Perigo, Conectam Podcast. Isso aí. Em breve estaremos trazendo, nós temos já no radar 3 entrevistados, só que não conciliaram as agendas deles com a nossa. Né? Mas em breve a gente vai estar trazendo pessoal bem bacana e bem diversificado. Então a gente não tem um nicho de mercado, nós temos vários. Nicho de mercado, olha o financeiro falando, né? O vendedor. Então, pessoal, obrigado por nos acompanhar. Obrigada. Lembre, deixem a resposta de vocês. Qual o maior mico que vocês viveram como casal?
Com certeza nós vamos adorar ler e trazer aqui em algum momento e colocar vocês. E também a sugestão do casal que vocês querem ver aqui conosco conversando. Um abraço, pessoal. Perfeito. Obrigado, pessoal. Nos acompanhe, siga nós no Instagram, no YouTube, curtam, dê uma força pra nós. Tá legal? Abraço e até o próximo episódio. Até. Te amo. Também te amo.